Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Está melhorando. A vez está ficando melhor. Dá uma treinada de novo. Boa noite a todos. Ótimo, muito bom, muito bom. Doutrina espírita é vida. Nós não estamos no enterro. Nós não estamos em estado de pré-desencarnação. Então, temos que exalar vida, né? É isso aí. Pessoal, o tema da noite de hoje é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Mais precisamente, o item 7 e 8 que abordaremos nessa noite. O item 7 começa assim. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Eu procurei deixar grifado ali, guardemos isso na nossa memória, nós vamos estudar esse trecho. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não arrepilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso foi registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 38 ao 42. Vamos voltar um pouquinho agora naquele trecho que eu grifei ali, deixei em negrito. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. Alguém aqui nunca foi ofendido na vida? Se alguém levantasse o braço e ia perguntar de que planeta você veio, como foi viajar de disco voador, nave espacial, porque deve ter sido muito interessante. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. Quando nós ligamos a nossa televisão, seja ela pequenininha ou de 90 polegadas, muito bonita, diga-se de passagem, quando a gente seleciona o noticiário, as notícias que aparecem ali não são das mais animadoras. Não são das mais que mexem com os nossos sentimentos mais nobres, muito antes pelo contrário. É violência, é corrupção, é desonestidade, é maldade. E a gente pensa, peraí, como que eu posso então entender essa passagem do Cristo, que se alguém te ofender, eu vou lá e ofereço o outro lado? Esse é o objetivo da nossa fala, na noite de hoje. Mais um. Como devemos entender a instrução de Jesus? Certo momento no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade amiga, qual seria o espírito mais evoluído, o modelo mestre e guia da humanidade? E a resposta é bem curta e objetiva. Vede Jesus. Jesus é o espírito mais elevado que já pisou nesse planetinha aqui. O que ele nos traz de proposta, nós podemos sim seguir. Mas para que a gente possa seguir o que Jesus nos diz, é fundamental que nós entendamos, que nós estudemos a proposta do Cristo. Se eu falar para vocês, até passei um slide ali, é uma coisa até um pouquinho engraçada. Se eu falar para vocês a respeito de bagagem com excesso de peso e livros infantis, o que vem na cabeça de vocês? Cada um faça a sua imagenzinha. Bagagem com excesso de peso e livros infantis. Por acaso é isso que passa na cabeça? Uma mala gordinha ali, comendo cachorro quente, tomando refrigerante, e os livros brincando ali de Guerra nas Estrelas. Certamente não é isso que passa na cabeça de cada um de nós. Por quê? Porque nós não levamos ao pé da letra. Nós já temos entendimento, nós temos uma capacidade de raciocínio que nos faz entender as coisas da forma correta, da forma mais adequada.
Não podemos levar o ensinamento ao pé da letra. Vamos lá então entrar no item 8. Isso é muito importante que nós gravemos essa instrução, que eu vou voltar nela um pouco mais à frente. O item 8 diz lá, primeiro trecho. O senso comum entende a ofensa como algo a ser retribuída com outra ofensa, baseado na instrução de Moisés. A lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Grifado ali mais uma vez. Harmonia com a época em que Moisés vivia. Aproximadamente 4.000 anos atrás. Então imaginemos, pois, qual que era o nível de desenvolvimento moral daquela sociedade, para ter que ter uma regra tão dura como essa. Olho por olho, dente por dente. O que Moisés quis começar a educar aqueles espíritos ainda muito iniciantes? Dizendo, ó, o negócio é o seguinte, isso acontecia. O cidadão ia lá, roubava um carneiro do vizinho, o vizinho voltava lá e roubava o rebanho inteiro dele. Um ia lá e matava um familiar, ele voltava e matava a família inteira dele. Essa era a regra vigente até então. Chegou Moisés lá e falou, não, tá tudo errado isso. Se matar um, você pode ir lá e matar outro. Se roubar um, você pode ir lá e roubar outro. Essa era a lei da época, há 4.000 anos atrás. Então imagine a evolução que houve. Muito embora, às vezes, a gente perceba que mesmo 4.000 anos passados, tem gente que ainda pensa dessa forma. E continua o Evangelho nos explicando isso com mais propriedade. Veio o Cristo e disse, retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai a outra face. Nós vamos tomar ao pé da letra isso? Não, de forma alguma. Diante da ofensa, nós vamos oferecer outra coisa. Se um cachorro te morde na rua, eu pergunto, alguém aqui sai correndo e vai morder o cachorro também? Ninguém vai fazer isso, obviamente. Mas muitas vezes aqueles que nos ofendem, a gente espera um tempo, vai lá e ofende de volta. Eu não sou de levar desaforo para casa. Imaginando que esse tipo de atitude vai fazer do nosso mundo um lugar melhor. E em verdade não. Continuemos o nosso estudo. Olha só esse trecho do Evangelho. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, o ensinamento de Jesus. Ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Emmanuel nos diz que entre ferir e ser ferido, é preferível ser ferido do que ferir. Certo dia, Divaldo Pereira Franco foi interpelado por uma senhora com copiosas lágrimas nos olhos, o coração estraçalhado, porque não existe dor maior para uma mulher, para uma mãe, para um ser humano, do que a perda de um filho. Ainda mais se for por motivo de violência. No caso daquele menino, ele foi assassinado. Essa mãe de lágrimas aos olhos, chegando a Divaldo, pede alguma coisa, algum auxílio, algum carinho. Ele tentando ali, Joana de Ângeles, o Espírito se aproxima e diz, olha, consola ela. Eu não sei como que você vai falar isso, mas diga para essa mãe que ela tem sorte. Porque o filho foi assassinado. O filho não assassinou. Que ela ainda ore muito pela mãe e pelo assassino do filho. Porque a conta vai chegar. E não vai ser fácil suportar o que vem pela frente. A lei é de causa e efeito. Se eu pegar o meu celular e soltar ele, alguém tem dúvida que ele vai cair? Ninguém tem dúvida que vai se estatelar no chão. Porque é a lei da gravidade.
A lei de causa e efeito é a mesma. É a mesma. Continuemos lá. Item 5 trecho 5 do item 8. Dever-se-á, portanto, tomar ao pé da letra aquele conceito lá que nós falamos no início, né, com aquela figurinha engraçada que eu achei. Nós devemos interpretar, ou se alguém te bate na direita, oferecer à esquerda, ao pé da letra. Vou continuar um pouquinho mais. Olha o que nos diz o Evangelho. Aqui a coisa dá uma encorpada. Tão pouco quanto outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo, levado ao ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Aquela passagem em que Jesus diz: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca e joga bem longe. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta e também joga longe. A gente não pode levar isso ao pé da letra. O Evangelho nos explica isso de uma forma bem clara. E ele diz aqui, levado às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão. Quer dizer, não vamos ter mais lei. Se alguém faz o mal, não, nós temos que entender, nós temos que ser bonzinho. Se entrar alguém aqui na casa espírita agora fazendo um esparramo, não, vamos ter paciência, vamos deixar o irmão, não, ele está batendo. Não, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. O que nós não podemos é retribuir com o mal. Se eles não pusessem freio, os maus, né, às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não recomenda a que alguém estenda o pescoço ao assassino, enunciando, pois, aquela máxima que não pretendeu Jesus interdizer toda ofensa, mas condenar a vingança. Condenação de vingança. Aquele dia ele me fez uma coisa desagradável, eu vou me vingar. Isso não é recomendável. Se alguém nos ofendeu e é o bater na face esquerda ou direita, nós não podemos engendrar processos de vingança física ou mental. Muitas vezes eu não vou às vias de fato, mas eu fico maquinando mentalmente algo de ruim, que algo ruim de aconteça, que isso, não sei o que, blá, blá. Isso não é recomendado pelo Cristo. Nós estamos imersos em algo chamado fluido cósmico universal. Ele é como o ar. Através do ar a minha voz se propaga. No fluido cósmico universal, o nosso pensamento se propaga. E ele é mais rápido e muito mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando a gente sofre uma agressão, quando nós ficamos imaginando aquelas coisas na nossa cabeça com aquela pessoa, nós estamos sendo o que chamamos de espírito obsessor. Nós estamos sendo maus, estamos praticando o mal. Nós estamos no sentido contrário da instrução do Cristo. No sentido contrário. Contextualizando um pouquinho mais, vamos trazer algumas imagens bem reais. Diante disso, a pergunta é: se na situação de pai ali, nós berramos da mesma forma? Com o filho? Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Mas a gente segura a nossa vontade. Ou nós esperamos a situação acalmar e falei, bom, eu tenho um pouquinho mais de maturidade que ele. Eu preciso entender que agir como o meu filho, que tem 10, 12 anos de idade, ou 18, e eu já tenho 45, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de maturidade.
Eu já tenho um pouquinho mais de percepção das coisas, experiência de vida, logo acho que não cabe eu me colocar no mesmo grau de maturidade dele e ficar berrando, esperneando, fazendo birra, esse tipo de coisa. Vejam como o ensinamento do Cristo vai nas atitudes e nas situações mais comuns do nosso dia a dia, e muitas vezes é nisso que a gente tropeça. Por falta de treino mental, de treino espiritual, de colocar a doutrina do Cristo não nas nossas palavras, na nossa prece linda e maravilhosa, nos textos, nas palestras, porque eu me incluo nisso também, mas é colocar nas nossas atitudes. Próximo exemplo. Agredimos, tomamos vingança diante da situação ali no nosso trabalho, que nós sofremos algumas situações no campo profissional que às vezes nos requerem você parar, dar aquela profunda respirada, poxa vida, não, vamos lá, não vou entrar nessa faixa vibratória. E agora nós entramos numa questão do espiritismo, no que tange a parte científica. O espiritismo é ciência também. Padrão vibratório. O agressor está num padrão muito mais baixo. Nós, quando somos tomados por aquela surpresa, um tanto quanto desagradável, se você não se cuidar, você entra na mesma faixa. Porque descer é muito fácil. Cair, tropeçar, não precisa muito. Destruir é muito mais fácil do que construir. Quem já teve reforma em casa sabe. O pedreiro vai lá, orça 3.000, custa 6, no mínimo. Diz que vai durar 15 dias, dura 45. O marido briga com a mulher briga com o marido, os filhos, aquela sujeira, aquele troço. Agora, para destruir, para arrebentar a parede, é rapidinho. Mas para construir demora. E para tudo é assim. Sejam coisas de ordem física, sejam coisas de ordem do coração também. Destruir relacionamentos não é difícil, é fácil. Basta alguns tropeços e pronto. Às vezes basta só a nossa invigilância, a nossa falta de cuidado, e nós acabamos introjetando no nosso coração moléstias astrais que podem nos levar até a depressão e posteriormente até o suicídio, por falta de cuidado. Recomendação do Cristo, 3. Orai, olhai e vigiai. Ou ora, vigia. São 3. O olhai, eu cuido das ameaças externas, aquilo que pode me fazer mal. O vigiai, as ameaças internas, que nós as temos, e não são poucas. Não são nem um pouco poucas. Muitas vezes a gente acha que o inimigo está lá fora, tentando adentrar a nossa casa, procurando uma brecha na nossa segurança, se aproveitando. Muitas vezes as brechas somos nós que possuímos e deixamos abertas. Quando nós cultivamos a vingança, quando nós cultivamos a raiva, o descontrole, a falta de amorosidade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, portas abertas. Pode ter cerca elétrica, Rottweiler, raio laser, não adianta. Se nós continuarmos com o nosso coração cheio de falhas, seremos invadidos de qualquer forma. Então, diante dessa situação, há 2 caminhos. Nós agredimos, tomamos a vingança, ou buscamos o bom senso e a resolução do problema. Reitero, quando nós caímos no nosso padrão vibratório, esse enxame de entidades ainda meio perturbadas que estão por aí, se aproveitam da situação e falam, vamos ver o circo pegar fogo, vamos ajudar. E nós que já participamos da atividade mediúnica por alguns anos, eles deram relatos claros a respeito disso, dizendo, abre aspas, a gente só está esperando o momento. A gente está ali de olho. Irmãos ainda que vivem em trevas, que vivem ainda na maldade,
e que estão só esperando um momento. Daí a importância do Cristo do vigiai, do olhai e da oração, para que o nosso padrão vibratório esteja mais elevado, sintonizado com coisas boas. A tela que vem em seguida, ela é bastante atual. Ela nos causa profundo dissabor, desconforto. Que é difícil imaginar que a nossa sociedade tão evoluída nos dias atuais, tecnologicamente, no campo do intelecto, ainda no campo moral, esteja ainda tão atrasado, ao ponto da gente ter que conviver com esse tipo de imagem. Com o tipo de situação que nós vemos na televisão ou na coluna policial do dia a dia, em que nunca se viu na nossa humanidade tamanha falta de respeito, tamanha falta de amor para com as mulheres. Onde homens que se aproveitam da força física e querem despejar todas as suas angústias, frustrações e vinganças no lado mais fraco. É lamentável que isso ainda ocorra nos dias atuais. Diante disso, alguém pode se perguntar, mas espera aí, no centro espírita eu escutei que se me baterem na face direita, eu ofereço à esquerda. Diante disso, vamos levar ao pé da letra as coisas e perpetuar o mal que continue acontecendo? Ou nós denunciamos? Buscamos sim a lei e diz, que isso não se repita mais. A nossa sociedade precisa sim dar um basta nisso. A nossa sociedade precisa sim vibrar positivamente para que esse tipo de situação seja banido da nossa sociedade. A casa espírita não é um local simplesmente de falar amenidades ou falar de coisas que ficam lá em cima. Nós temos compromisso com a verdade. E nós precisamos sim trazer assuntos do nosso dia a dia que mexam realmente com as nossas energias e nos façam ser pessoas melhores. Porque não adianta nada daqui a alguns meses, né? Já estamos aí, outubro, mal e mal 2 meses, 2020, e desejar feliz ano novo para você. Como assim feliz ano novo e continuar com as mesmas atitudes? Com as mesmas formas de agir, sem mudar o nosso eu interno? E pobre daqueles que agridem, pobre daqueles que tiram a vida. Como disse Joana de Ângeles, eles vão precisar de muita oração. Porque numa situação de lei de causa e efeito, um irmão desse que comete uma atitude como essa, que é diário isso, o Afeganistão está esperando por ele na próxima encarnação, quando muito. Ele vai nascer lá como mulher. Aí vai entender o peso do que é tratar as pessoas com respeito, com amorosidade e com carinho. Porque isso não se faz, em hipótese alguma. Olha esse trecho que eu achei no Momento Espírita. O entendimento raso e equivocado das palavras do Mestre Jesus acabam por perpetuar tais práticas nocivas às consciências, entendendo que devemos sofrer calados ou praticar a vingança baseado no ódio recíproco ou considerá-lo um inconsequente. Olha aí mais uma vez, nós não podemos fazer a leitura ao pé da letra. Devemos sim ser honestos conosco mesmo, buscando as nossas falhas, evidenciadas pela convivência, grifado bem grande ali, e trabalhando arduamente para drenar os nossos pântanos internos de rebeldia, violência e descontrole. Trabalhar os nossos pântanos internos, não de quem está do meu lado, da minha companheira, do meu companheiro. Porque é muito fácil observar o cisquinho que tem no olho dele e não observar a trave que tem no meu. É mais fácil isso.
Por isso que a doutrina espírita é algo que nos torna cheio de energia. Porque nós precisamos, em alguns momentos, ser enérgicos, mas principalmente para conosco mesmo, esse nosso lado escuro, esse nosso lado pantanoso ainda, que quer fazer vingança com os outros, mas quer manter o nosso lado corretinho, limpinho. E como é bom ter a convivência, porque é através da convivência que nós percebemos as nossas falhas. É quando alguém estraga alguma coisa, conforme é a nossa reação, que dá para medir o nosso grau de evolução espiritual. Se eu faço um escarcéu, uma bagunça, uma gritaria, meu amigo, você está precisando rever os conceitos. Ou a gente trata a coisa com temperança, com carinho, com amizade, evitando futuros traumas. Porque como diz ali aquela figurinha lá em cima, estudar a si mesmo é a arte mais difícil. Mas nós não podemos fugir disso, porque isso vem totalmente ao encontro da proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Nós precisamos nos reformar. E daqui para frente a gente vai começar a pegar mais leve, porque a puxada anterior realmente deixou todo mundo consternado. Quais são a nossa solução, então? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a proposta da noite de hoje. Amando a Deus sobre todas as coisas. Não está dizendo para você amar a Deus acima da tua família, não. A proposta é ame a Deus sobre todas as coisas. Coisas, realmente. E o próximo como a si mesmo. E como está faltando alto amor na nossa sociedade. Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não me amo? Se eu não me cuido? Se eu não me preservo das coisas que eu sei que são nocivas, são desagradáveis, não me fazem bem? Como pode? Como que eu vou poder oferecer? Eu quero oferecer o meu melhor para ela, para ele. Ok, o que você tem de melhor? Já pensou nisso? Nós precisamos pensar. O que nós angariamos de melhor? O que nós preparamos? Ou nós somos aquelas pessoas que são levadas pelo vento, e o vento vai me levando, e o vento vai me levando, e eu não sei exatamente para onde que eu vou. O vento vai me levando, eu vou tropeçando, vou caindo, vou tropeçando, vou me machucando. E aí vem o que nós chamamos da proposta espírita, que nos dá um norte, a proposta do Cristo que vai nos norteando. E nós passamos de passageiro a comandante da nossa embarcação. Da nossa embarcação. A partir daí, nós conseguimos escolher o que é bom do que não é bom. O que é desagradável do que é agradável. Esse é o movimento de alto amor. O alto amor está tão fora de moda, entre aspas, que nós temos índices de suicídio altíssimos. Porque um prédio não chega no 100º andar sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, e ele vai subindo. E de repente o cidadão tira a vida e causa um sofrimento imenso para ele e para aqueles que ficaram à volta. É a falta de alto amor. É a falta da meditação, como tão bem nos diz Joana de Ângeles, que os espíritas precisam meditar mais. Mas espera aí, como assim meditar? Meditar é meio difícil. Não tem problema. Você pode fazer uma espécie de meditação no teu transcurso ao trabalho. Enquanto você está no ônibus, no carro, parado, no sinaleiro, que é comum a gente ficar muitos minutos, né, parados no engarrafamento, e muitas vezes a gente está reclamando, xingando, porcaria de trânsito que não anda, isso, aquilo. E é normal. Só que nós precisamos fugir dessa normalidade e procurar, nesses momentos, repassar o dia. O que eu posso fazer de melhor? O que eu poderia ter feito de melhor que eu não fiz? São nesses pequenos momentos que nós conseguimos
meditar e começar a pensar o que é melhor para cada um de nós. Para que nós tenhamos o outro lado a oferecer. A outra face que convida Jesus é a amorosidade. É quando alguém chega com um presente, como diz o Divaldo, presente, eu vou dar o presente para o meu amigo Reginaldo. Dá o presente aqui, Reginaldo. Se ele não aceitar o presente, com quem que fica? Vai ficar comigo. Se alguém vem com o coração cheio de fel, de raiva, de ódio para cima de você, e você não aceita, com quem é que fica? Com o agressor. O que é a proposta do Cristo nesse momento? Oferecer a calma, a temperança. Falar, depois a gente conversa. Está meio nervoso agora, vamos dar um tempinho aqui, vamos esfriar a cabeça. Ó, tem um negócio que aconteceu lá fora, eu vou dar uma olhada, daqui a pouco eu volto. Para justamente quebrar aquele circuito ou aquela frequência de confusão. Isso é oferecer a outra face. Isso oferecer outra face ao filho que muitas vezes está cheio de conflitos e a gente não está afim de ouvir ele. E manda ele catar coquinho às vezes. A outra face é falar, não, calma, espera um pouco, vamos conversar. Senta aqui do lado, explica o que está acontecendo. Conte. Isso é oferecer a outra face. E quanto aos nossos inimigos? Inimigos. Estou falando de pessoas que não nos querem bem, que não votam lá muito carinho por nós. Amai os vossos inimigos. Mas alguém pode dizer, mas espera aí, como é que você está me dizendo uma coisa dessa? Como é que eu vou amar alguém que me detesta? O Evangelho nos esclarece, que diz-nos o bom senso, que não se pode votar por alguém que te quer mal, os melhores sentimentos como você vota por uma pessoa amiga. Isso é natural que assim o seja. Mas o convite do Evangelho é, não vote raiva por ele. Ore por ele. Eu já me adiantei aqui. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. É o que nós dissemos, a calma, a temperança, a amorosidade, que de repente passa 2, 3 dias, o cidadão chega até você e diz, muito obrigado. Eu estava péssimo naquele dia, me perdoe pelas minhas atitudes. Eu me senti extremamente mal, não dormi de noite por ter te tratado daquela forma. Não foi correto. Ou talvez ele não tenha nem essa condição de falar tudo isso, ou chega lá e... Desculpa, exagerei. E talvez isso só ocorreu justamente pelo fato de nós termos ofertado o nosso melhor. Mais uma vez a pergunta. Como e de que forma que eu posso atender a um inimigo, aquele cara que realmente quer mal a gente? E nós às vezes temos alguns desencarnados ou encarnados, mas que não sejamos nós os inimigos. Pode ser que tenha alguém ali fora que não goste de mim, mas não serei eu a não gostar de alguém. Porque se alguém hoje comete algo errado, é uma situação de tempo, é temporal. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Ninguém foi criado para sofrer. Ninguém. O sofrimento, ele é temporário. Ele é temporário. Ele não vai durar para sempre na nossa vida. E o espírito não anda para trás na sua evolução. A gente caminha cada vez mais para cima. Então, aquele que é bruto, desagradável, hoje, daqui a um tempo ele vai se tornar um espírito de luz. Pode ser que demore um pouco, pode ser que demore mais, pode ser que seja rápido. Vai do sentimento dele. Vai da forma que ele conduz a própria vida. De que forma, então? Vamos ver o que o Cristo diz a respeito disso, daqueles que nos querem mal mesmo. E eu não posso nem chegar perto, que já me dá até um negócio. Isso acontece. Pagando o mal com o bem, orando.
André Luiz nos diz, Espírito, que nós temos uma ferramenta fundamental na nossa vida, a qual nós desconhecemos o poder. E chama-se prece, oração. É a movimentação dos nossos melhores sentimentos em direção àquela pessoa. Que Deus a acompanhe, proteja e que Ele reveja essas atitudes. Porque continuando agindo no mal, ele vai acabar, ele está plantando, ele vai receber isso de volta. Estragando muitas vezes a própria saúde, maquinando bobagens, briga, confusão. E nós, através dessa ferramenta maravilhosa, que é a prece, como um orvalho que vai aos pouquinhos molhando aquela terra ainda tão árida, de um coração às vezes tão sofrido, e que age daquela forma porque ainda não conseguiu compreender direito a lei do Cristo. E através da nossa prece, dos nossos melhores sentimentos, que atravessam a Via Láctea em menos de um segundo, nós atingimos positivamente esse cidadão com esse orvalho divino. E nós intercedemos um pouquinho por esse cidadão, fazendo o bem, agindo no bem. Dessa forma, meus irmãos, nós finalizamos então as palavras dessa noite, agradecendo mais uma vez a casa por essa oportunidade maravilhosa, agradecendo a vocês pelo carinho, pelo respeito, pela presença tão agradável. E agora é o momento de nós fazermos a nossa prece de encerramento, ao qual daremos na sequência início às atividades do passe. Vale lembrar rapidamente que procuremos aguardar o passe em profundo silêncio. Não somente o silêncio exterior, mas o silêncio do nosso íntimo, refletindo na nossa conversa da noite, refletindo nas afirmações do Cristo, buscando essa conexão através da oração com a espiritualidade amiga que já se prepara para nos atender, para que ali, na Câmara de Passe, nós tenhamos oportunidade de receber da melhor forma possível as energias que já estão preparadas para cada um de nós, conforme bem colocou Reginaldo no início da nossa atividade. Então convido a todos que nesse momento da nossa prece, nós busquemos uma lembrança de uma imagem muito bonita, de uma paisagem calma, tranquila, que faz vibrar as fibras mais íntimas do nosso coração, que nos traz paz. E envolvidos por essa atmosfera tão agradável, tão tranquila, nós nos sentimos envolvidos por essa segurança do Mestre Jesus, que nos traz a confiança, a fé, a certeza de um futuro melhor. Bondoso Pai, Criador da vida, Criador do cosmos, nós levamos a Ti o mais profundo agradecimento por mais essa oportunidade, por mais esse dia que tivemos no planeta Terra, pelas oportunidades do dia a dia, do relacionamento, do trabalho, das amizades, dos desafios, das dificuldades. Muito obrigado, Pai. E nós te pedimos, Divino Criador, que nos encha de boa vontade, de bom ânimo, para superarmos as nossas dificuldades, para sermos melhores, para sermos aquele que estende a mão, que age no bem, que traz o amor àqueles que estão à nossa volta. Auxilia-nos, Pai amado, nas nossas dificuldades físicas, fazendo o nosso corpo físico se tornar ainda mais leve,
com menos dores, mas que se ainda dores houverem, que nós tenhamos a sabedoria de compreender, de aceitar e de buscar, sim, a nossa melhoria através do bem. Sejamos protegidos, hoje e sempre. Que assim seja.